Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui iniciando mais um dia do projeto Expansão em Movimento, um projeto que é feito para você, estudante, participante, equipe do Instituto Olga Cos, equipe de outras instituições. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema talvez pouco conhecido, mas muito importante, né? O tema sobre residência inclusiva, né? E antes eu gostaria de agradecer a participação aqui de todos que estão, agradecer ao Rafael, o nosso intérprete de Libras, a Dani e a Juliana, que serão as nossas palestrantes, a Rosângela, a nossa audiodescritora, e a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom, antes da gente começar, eu queria saber da Dani e da Ju, né? O que a gente está falando quando a gente fala de residência inclusiva? Porque algumas pessoas talvez pensem que residência é onde a gente mora, inclusive é onde tem inclusão. Então, muitas vezes o nome, a nomenclatura confunde, dá uma bugada no nosso sistema. E a gente recebeu algumas perguntinhas aí e a solicitação era, vamos começar falando do que é? Então, gostaria de dar a palavra para a Rosângela fazer a nossa audiodescrição. Em seguida, vocês podem começar, que o evento é de vocês. Boa noite, pessoal. Acho que todo mundo já me conhece. Eu sou a Rosângela. Eu vou começar descrevendo a Natália. A Natália é uma jovem de pele clara, cabelos pretos, longos e lisos, estão semipresos. Ela usa óculos, está com brinco e usa uma camiseta branca da Expansão em Movimento, com escrito em roxo. O Rafael, o intérprete de Libras, é um jovem branco, de pele morena, cabelos curtos, castanhos, penteados de lado. Ele usa uma camiseta preta com decote V. A Daniela é uma mulher branca, de pele clara, cabelos castanhos cacheados e avermelhados abaixo das orelhas e olhos castanhos. Como ela mesma diz, ela é um ser em mutação. Ela usa uma blusa branca de decote V, uma blusa, um vestido, não sei, e um decote e um colar preto e branco. A Juliana é uma mulher branca, de pele clara, cabelos pretos e lisos, olhos castanhos, rosto delicado. Ela usa uma camiseta preta com pequenas listras finas brancas. Vou descrever a Márcia também, que está aqui, que eu estou vendo. Oi, Márcia. A Márcia é branca, de pele morena. Ela tem os cabelos castanhos claros, que estão presos agora. Ela está usando uma blusa preta, regata, óculos, ela está com um lenço na cabeça, parece, né? Tá. Então, gente, pode ir, obrigada, viu? Muito obrigada, Rosângela. Sua audiodescrição é sempre muito importante, lembrando que estamos cumprindo com o protocolo contra a Covid-19, por isso o evento ele é online, ele é gratuito e é para você. Meninas, Daniela e Juliana, conte para gente o que é essa tal de residência inclusiva. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, conhecer esse projeto tão importante que contribui tanto com a comunidade de informação, orientação. Fico muito feliz em dividir aqui o espaço com profissionais, famílias e principalmente com pessoas com deficiência, porque eu acho que essa pauta vai interessar muitas pessoas adultas que estão aqui presentes com a gente. Então, eu queria agradecer a possibilidade. Meu nome é Juliana, eu sou assistente social e trabalho com a Daniela há muitos anos com o tema moradia, né? Então, a gente vai falar da residência inclusiva, mas a gente vai falar de outras características de moradia. Se a apresentação não ficar clara, se ficar alguma coisa difícil,
de entender, pode pedir que a gente reexplica o que a gente falou, porque às vezes tem alguns termos técnicos que são um pouco chatos de entender, mas o importante é que todos que estão aqui possam sair com as informações de forma acessível. Dani, você quer começar? A gente já começa com a apresentação ou começa com a pergunta que a gente queria jogar para o público? Acho que eu vou dar uma boa noite aí para o pessoal, né? Em primeiro lugar, também agradecer a oportunidade de estar aqui. A gente acredita muito nesse tema que a gente trouxe para vocês, né? A gente, na verdade, quando você traz a pergunta, né, Natália, que está aí batendo na porta de todo mundo, falando, querendo saber o que é a tal da residência inclusiva, a gente vai falar da residência inclusiva, a gente vai falar da moradia independente, mas a gente vai falar principalmente sobre o fato que pessoas com deficiência podem morar sozinhas. O que significa, né? Na verdade, né, Ju, o que a gente quer trazer aqui para vocês, até enquanto pergunta, será que as pessoas com deficiência podem morar sozinhas, né? Será que todo mundo pode morar sozinho? O que vai fazer a gente pensar nisso? E é disso que a gente vai conversar. E é muito importante vocês saberem que esse espaço, né, eu acho que, como disse a Natália, esse espaço é de vocês. Tragam as suas dúvidas, tragam as suas perguntas. A gente trouxe uma apresentação para vocês, para compartilhar, para a gente começar a aquecer nesse tema e explicar um pouquinho o que é cada uma dessas palavras que às vezes a gente não conhece. O que é a residência inclusiva, o que é a moradia independente, o que são residências para pessoas com deficiência, né? E eu não me apresentei, né? Eu sou a Daniela, eu sou psicóloga de formação, Juliana e eu trabalhamos já há alguns anos juntas, é minha parceirona, e realmente a gente cada vez mais foi participando desse universo da moradia para pessoa com deficiência e pensando o que é a moradia para pessoa com deficiência e por que esse é um tema tão novo. Não é, Ju? E aí, antes da gente começar, é importante saber que a gente começou a se encontrar com o tema da moradia através da residência inclusiva, que a gente vai explicar para vocês o que é. Né? Então, quando a gente conheceu a primeira residência inclusiva, foi quando a gente pensou, nossa, esse assunto é muito pouco discutido, né? Então, a gente hoje continua trabalhando em residências inclusivas, a gente trabalha não em todas, né? Em algumas, a gente presta serviço para algumas residências inclusivas na capacitação das equipes que trabalham nessas residências. Então, a gente não trabalha no dia a dia. Por um outro lado, o fato da gente já estar um tempão frequentando muitas residências inclusivas, a gente conhece as histórias, a gente entendeu por que a residência inclusiva existe no nosso país, né? E foi um tema que foi muito importante para a gente. E hoje a gente também faz parte de um instituto chamado JNG, que fica no Rio de Janeiro, que está trazendo um modelo para o Brasil de moradia independente, que a gente também vai explicar o que é. Então, fiquem tranquilos que tudo isso vai ser explicado. E, além disso, como eu e a Dani, a gente também faz parte de um fórum sobre envelhecimento da pessoa com deficiência, a gente conheceu também várias residências para pessoas com deficiência. Então, olha só o que a gente já falou, 3 coisas. Residência inclusiva, moradia independente e residência para pessoas com deficiência. Olha quantas opções. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre cada uma dessas coisas para vocês agora. Tudo bem? Podemos começar? Obrigada. Queria até fazer um comentário quando a gente pensa... É importante a gente falar sempre o que significa cada coisa, né? Para que a gente possa entender, inclusive, quando as pessoas nos procuram, a quem que a gente encaminha, né? Por exemplo, eu vou dizer que a minha residência é uma residência inclusiva, né? Porque aqui vive eu, os cachorros, né? Então, aí algumas pessoas falam, nossa, será que pessoas com deficiência podem morar sozinhas?
Quem olhava para mim uns anos atrás falava, Natália, você morando sozinha não vai dar certo. E, né, eu passei por um tempo morando sozinha, hoje não, sou casada, mas antes era aquele assunto, né? Nossa, que maturidade que ela tem, a Paty, a Márcia, o pessoal que conversa, fica pensando que maturidade que ela tem. E muitas vezes a gente acaba sendo comparado, né, pela nossa falta de maturidade, se a gente de fato vai sobreviver, né? E uma das enquetes que a gente fez foi isso: será mesmo que pessoas com deficiência elas podem morar sozinhas? Será que elas têm maturidade, autonomia e independência? Então é bom esse assunto que vocês estão trazendo, porque alguns dias anteriores a gente falou sobre autonomia, sobre independência, né? A importância de práticas artísticas e esportivas, quanto traz as pessoas com deficiência a expor os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus sonhos, os seus desejos. Então, eu espero que toda a galera que esteja aí possa prestar bastante atenção e acreditar, né? E acreditar. Você falou muitas coisas importantes, Natália. Obrigada por até contribuir. Porque, assim, quando ninguém nasceu preparado para morar sem o pai e sem a mãe, né? A gente vai construindo essa autonomia, mas a gente pode, no decorrer da nossa vida, construir autonomias para quando a gente estiver morando sem o nosso pai nem a nossa mãe, a gente poder viver da melhor forma possível. Então, não precisa esperar morar fora da casa do meu pai e da minha mãe para ter autonomia. Eu posso construir hoje para quando eu for morar lá, as coisas acontecerem de uma forma melhor. Sim. Por um outro lado, quando eu estiver morando sem meu pai e sem minha mãe, eu vou aprender muita coisa, porque a gente passa a vida aprendendo coisas diferentes. É isso, né? Aí. Eu vou compartilhar aqui, então, a apresentação. Vocês me falam se vocês estão vendo, tá? Tá bom. E é legal essa fala que a Natália trouxe, que você falou, né, Ju? Porque a pandemia, ela também trouxe muitas oportunidades que a gente foi ficando em casa e foi aprendendo a fazer. A gente sabe de relatos de pessoas com deficiência que antes não colaboravam tanto no dia a dia da casa e passaram a colaborar mais. Todo mundo participando, né, das atividades da casa, porque a casa exige trabalho, né, pessoal? E é disso que a gente vai falar, né? Como a Ju disse, a gente não nasce sabendo morar sozinho, a gente vai aprendendo. E mesmo quem mora sozinho e estar casado também significa morar sozinho, não é, Natália? Né? É sair da casa dos pais, é disso que a gente está falando, é do ter o direito, né? Na verdade, quando a gente fala da pessoa com deficiência e do morar sozinho, a gente está falando de um direito de sair de casa. Então, vamos lá. Vou passar o primeiro slide. Quer começar aqui? Eu já acho que a gente já aqueceu, né, Dani? Já. Então, o objetivo aqui é isso, é a gente trazer uma reflexão sobre as moradias, sobre os diferentes. Então, a Ju já falou, a gente já falou aqui de 3 tipos de moradias, e a gente vai explicar cada uma delas como funciona. E aí a gente quer trazer para vocês que a Lei Brasileira de Inclusão, todo mundo aqui já ouviu falar na Lei Brasileira de Inclusão, pessoal? Já, né? Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela vai falar do direito à moradia para a pessoa com deficiência. E ela traz esse artigo que vai contar, que vai falar assim, que a pessoa com deficiência tem o direito à moradia digna, seja no meio da sua família, né? Ou de uma família substituta, ou com o seu marido, ou com a sua mulher, ou com um companheiro, ou sozinha, né? Em moradia para uma vida, né? Para que ela tenha uma vida independente da pessoa com deficiência, ou ainda numa residência inclusiva. Quando a gente fala, né, ali da Lei Brasileira de Inclusão, a gente quer estar assegurando, porque a gente veio de uma época onde a gente pensava
que muitas pessoas com deficiência não podiam morar sozinhas. E por isso que a Lei Brasileira de Inclusão também traz esse aspecto, ela traz esse olhar que a pessoa com deficiência, né, ela pode morar sozinha sim. O que vai variar e o que a gente vai contar aqui é a quantidade de apoios. Cada um de nós precisa de apoios no dia a dia. E aí, Ju, você quer falar um pouquinho da RI? Quero sim. Então, Deixa eu só primeiro... dar licença um pouquinho, Juliana. Deixa eu só te desculpa, você vai interromper. descrever, desculpa, Eu só desculpa. vou descrever esse desenho que está do lado direito, que ele tem traços marrons e é um desenho esquematizado de uma casa. Obrigada, Rosângela, desculpa. Imagina. Então, a gente precisa entender que a residência inclusiva, ela é uma política. Como assim? A casa é uma política? Ela faz parte de uma lei que tem aqui no nosso país. Então, para as pessoas precisam entender, não tem o SUS, que cuida de todo o sistema de saúde daqui do nosso país? Tem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que cuida de todos os serviços da assistência para todas as pessoas. Então, o SUAS, esse Sistema Único, é quem cuida de todas as residências inclusivas no nosso país. E aí, como que surgiu a residência inclusiva? A residência inclusiva surgiu em 2011, a gente está em 2021, ou seja, já fazem 10 anos que tem residência, que a política, a lei relacionada a ter residências inclusivas no Brasil existe. E o programa, né, o programa onde a residência inclusiva está, chama Viver Sem Limite. É um programa que falava de educação, que falava de moradia, que falava de esporte, de acessibilidade e criou a residência inclusiva. Só que na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, como a Dani citou, de novo aparece no artigo 31 a importância da residência inclusiva. Então, é bem importante para todo mundo saber que é uma lei que veio lá do presidente do Brasil, tá? Então, o presidente do Brasil falou, vai ter agora essa lei, esse programa, que é um programa chamado Viver Sem Limite, que aí o dinheiro para manter todas essas residências inclusivas são administrados por um sistema único de assistência social. Posso fazer a descrição dos desenhos? Pode sim. Então, do lado esquerdo, um desenho esquematizado em marrom de duas pessoas com os braços ao alto, da cintura para cima, dentro de um semicírculo em verde oliva, onde se lê em letras brancas. SUAS, Sistema Único de Assistência Social. No meio, dentro de 3 retângulos, as palavras Viver Sem Limite, sobre a inscrição, Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de 2011. Do lado direito, 4 peças de quebra-cabeças, com desenhos mostrando 2 mãos sinalizando, uma pessoa andando com bengala, uma orelha com ondas sonoras e um cadeirante. E em letras azuis, LBI, Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência, de 2015. Obrigada, Rosângela. E o que é a residência inclusiva que eu e a Dani estamos falando tanto e que a Natália já perguntou? Não saiu da minha cabeça e da cabeça da Dani, lembra? É uma lei que veio assinada pelo presidente do nosso país. Em 2011, a presidente que, na época, era presidente do Brasil. A residência inclusiva é um serviço de acolhimento institucional, ou seja, é gerenciada, administrada por uma instituição. No âmbito da proteção social especial, ela é de alta complexidade, ou seja, ela precisa de uma atenção muito grande. Ela funciona, a residência inclusiva, de domingo a domingo,
o dia inteiro. Então, ninguém vai embora para casa, porque lá é a casa daquelas pessoas. Então, ela é um serviço de alta complexidade. Para quem? Para jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, ou seja, que tem pouca autonomia e que não tem condições de autossustentabilidade, ou seja, que não pode se sustentar. Então, o que a gente aprendeu? Que é de alta complexidade, que trabalha com a proteção para jovens e adultos com deficiência em situação de dependência e que não tenham como se autossustentar, né? Pegar o seu dinheiro ou não dinheiro e pagar suas contas, morar na sua própria casa. Então, é um serviço do governo. O objetivo, né, dessa residência inclusiva é romper com a prática do isolamento, né? Então, deixar as pessoas com deficiência que não podem se sustentar e que são dependentes isoladas num lugar, sem acesso aos serviços, né, da comunidade. O objetivo é tirar dessa prática do isolamento, ter mudança de paradigma, é um serviço de acolhimento, né, que fica dentro da comunidade, fica nos bairros. De repente, como o vizinho de vocês tem uma residência inclusiva e vocês nem sabem, porque fica dentro da cidade, fica em vários bairros, como a Patrícia falou, ela trabalhou numa residência inclusiva que fica na Moca, né? Acho que várias pessoas aqui conhecem a Moca. Teve uma residência inclusiva que ela trabalhou que fica perto do Tatuapé, várias pessoas conhecem o Tatuapé. Então, são bairros que ficam aqui na cidade de São Paulo. E aí, dentro da moradia da residência inclusiva, lembra que são jovens e adultos que têm dependência, eles vão conseguindo novas autonomias dentro da casa. Então, às vezes, chega sem autonomia, e aí lá dentro da casa, junto com alguns profissionais, vão conquistando a autonomia e o protagonismo, desenvolvendo atividades de vida diária, participação social e comunitária e fortalecendo vínculos com a família. Aí vocês vão falar, ué, mas as pessoas da residência são pessoas que têm vínculo com a família? Às vezes são pessoas que têm vínculo, mas são pessoas que a família não tem como cuidar, proteger, dar suporte, né? São famílias, às vezes, muito, muito carentes, muito pobres, que não tem muito como ajudar o filho. Então, você não perde o contato, mas você não tem como cuidar. Então, vai morar na residência inclusiva. Inclusive, um dos objetivos é o fortalecimento do vínculo com a família, né? Até aqui tudo bem? Então, tá bom. Então, a residência são lugares destinados para jovens e adultos, pessoas acima de 18 anos, né? Dani, acho que você que ia falar, eu te atravessei. Não tem problema, já pode dar sequência, eu vou para outra, tranquilo. Então, tá bom. Com deficiência em situação de dependência e vulnerabilidade, né? Estão localizadas na comunidade e devem ter uma estrutura de atendimento, isso que está previsto na lei. Então, o que a lei diz com relação à residência inclusiva? Quem pode participar, que é o jovem e adulto, em situação de dependência, ou seja, que não tem muita autonomia. Essas casas têm que estar nos bairros da cidade, né, e deve ter um atendimento adequado para que as pessoas possam conseguir ter autonomia. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos 26 municípios que têm alguma residência inclusiva, né? E 5 desses municípios têm convênio com o estado, porque normalmente o convênio da residência inclusiva é com a prefeitura, né? A prefeitura é que abre o edital e convoca as instituições para conseguir o convênio, mas a gente tem 5 convênios que são direto com o estado. E a gente tem no município, na cidade de São Paulo, que nós moramos aqui, mais ou menos 19 residências inclusivas, mas a gente sabe que esse número é do final do ano, a gente já tem um aumento, que eu e a Dani já conhecemos mais 2 convênios novos que estão acontecendo aqui em São Paulo. Então, esse número no site, a gente pegou um dado oficial,
mas a gente sabe que esse número já aumentou do final do ano passado. É um serviço considerado de alta complexidade porque ele funciona de domingo a domingo, o dia todo, ninguém vai embora para casa, lá é a sua casa, né? E tem uma equipe que trabalha dentro dessa casa. Então, cada convênio tem 2 casas, cada casa atende 10 pessoas, então 10 pessoas numa casa, 10 pessoas na outra casa, né? Então, são 20 pessoas por convênio. E aí, para atender essas 2 casas, tem uma gerente que ajuda com as contas, um assistente administrativo, uma assistente social, um psicólogo e um terapeuta ocupacional. E nas 2 casas trabalham cuidadores, que são pessoas que a Dani depois vai explicar um pouco o papel do cuidador, que são pessoas que colaboram para o desenvolvimento da autonomia dos moradores. Eles trabalham toda hora, 24 horas por dia, durante todos os dias da semana, tem um grupo de cuidadores na casa, trabalhando com os moradores para eles poderem ter uma vida boa, com qualidade, junto com a comunidade, indo no posto de saúde, indo para a escola, indo trabalhar, fazendo um monte de coisa, mas também adquirindo autonomia. Fica nos bairros da cidade, não é uma residência que fica fora da parte central, então tem acesso a todos os serviços de apoio, como posto de saúde, a escola local, né? Então eles acessam muito a rede de assistência, educação e saúde do local. E as casas, apesar de ser uma instituição que administra o dinheiro do governo para pagar as 2 casas, ela não tem um caráter institucional, ou seja, não tem placa na porta, não tem placa dentro da casa, cada casa tem a cara dos moradores, cada quarto tem o jeito que cada morador quer viver, então são casas bem diferentes, é uma casa como qualquer outra, só que moram 10 pessoas, e aí você entra nos quartos, você vai identificando a identidade de cada um. Eu vou fazer a audiodescrição do desenho ali. Do lado direito, nós vemos 5 quadrados sobrepostos, com um olho e sobrancelha ao fundo. Obrigada, Rosângela. E agora, pessoal, então, a Juliana falou agora para a gente sobre residência inclusiva, né? E a gente vai falar agora sobre um outro tipo de moradia, que é a moradia independente, e a gente vai contar, como disse a Ju, desse projeto que é o Instituto JMG. O Instituto JMG, ele trouxe para o Brasil, como a Juliana contou, ele é um instituto que fica no Rio de Janeiro, mas a ideia da moradia independente é que ela vá para o Brasil inteiro, né? Tanto que já está acontecendo um projeto piloto em São Paulo e um projeto piloto no Rio de Janeiro. A moradia independente, né, que o JMG ele trouxe esse conceito aqui para o Brasil, ele diz o seguinte: o Instituto JMG ele trouxe uma modalidade que existe na Inglaterra, tá, de moradia para pessoas com deficiência. E essa modalidade de moradia, que é a moradia independente, ela acredita que qualquer pessoa pode ter a sua própria casa, tá? Qualquer pessoa com deficiência, qualquer pessoa pode morar sozinha ou com alguém de sua escolha, desde que tenha o suporte necessário para dar conta das suas tarefas rotineiras, tá? Então, o que quer dizer isso? Né? Então, a gente viu ali na residência inclusiva, que a Juliana estava contando para a gente, na residência inclusiva moram pessoas adultas acima de 18 anos, mas que são de alta vulnerabilidade social, tá? Que não têm condições de se autossustentar e que precisam de apoios,
constantes, tá? Na moradia independente, o JMG ele traz para a gente esse conceito que qualquer um pode morar sozinho. O que vai variar é a intensidade de apoios que eu vou precisar. Se a gente olhar para cá, para essa tela grande, né, a gente vai ver uma série de pessoas aqui. E aqui tem pessoas com deficiência, certo? Mas cada pessoa que está aqui com deficiência é uma pessoa diferente. Tem pessoas que têm mais autonomia para algumas coisas, mais autonomia para outras coisas. Tem gente que já caminha pela cidade de São Paulo com tranquilidade, com transporte público. Tem gente que precisa de apoios. Tem gente que vai ao mercado sozinho e faz suas compras. Tem gente que não, não é? E na moradia independente, esse projeto, ele é um projeto, por enquanto, particular. Então, para ter acesso à moradia independente, requer um investimento financeiro, né? Quando eu vou morar sozinha, eu preciso investir na minha casa, certo? E esse projeto, a ideia dele, do JMG, ele tem trabalhado muito também no diálogo com o poder público. Para quê? Para que talvez isso seja mais uma proposta de moradia, além das residências inclusivas, mais uma proposta de moradia que possa fazer parte também desse olhar do poder público, da importância da autonomia e da residência para as pessoas com deficiência. Então, como eu contei para vocês, ele é um modelo inglês de moradia e ele prevê apoios personalizados. O que são apoios personalizados? São apoios para cada um, individualizados. E aí, quem que faz esses apoios? É uma equipe especializada. Nós estamos nessa primeira fase do projeto piloto, né, Juliana? E tem sido muito legal essa primeira fase, porque a gente está construindo todo o conhecimento a partir de questionários de quem são as pessoas com deficiência que estão querendo ir morar sozinhas, aonde que elas precisam de apoio, onde que elas não precisam, o que elas querem fazer na casa delas quando elas forem morar sozinhas, né? E aí, essa moradia, a moradia independente, ela está prevista para ser sempre num edifício, num prédio e também na cidade. A ideia da moradia independente, como a residência inclusiva, é estar nos bairros, tá? Onde todo mundo mora, não é isolado da cidade, é dentro da cidade, próximo a um transporte público, a um lugar de metrô, muito provavelmente, também próximo a um shopping center, próximo a lugares que as pessoas com deficiência tenham fácil acesso ou acessibilidade. Essa é a ideia, né, que a gente prevê na moradia independente. E aí, o que acontece? Ao invés, diferente da residência inclusiva, ao invés de você ter uma equipe técnica e os cuidadores sociais, essa equipe que atua e fica na casa, você mora sozinho na sua casa, mas você tem uma equipe no prédio que vai ter um apartamento à parte e que vai monitorar as pessoas, os moradores que vão morar nesse prédio, né? Então, cada pessoa vai precisar de apoios diferentes, só que esses apoios vão ser respaldados conforme aquilo que você precisa. Então, a equipe de apoio, ela não vai morar dentro da sua casa, tá? Você vai ter os apoios necessários conforme aquilo que você precisa. E na moradia independente, você também, além dessa equipe de monitoramento 24 horas por dia, porque, de novo, a gente está falando de moradia.
Moradia é a sua casa. Então, a sua casa é sua casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, além dessa equipe que vai ter no prédio, nesse apartamento em separado, você vai ter uma equipe de apoio personalizado, conforme o que cada um precisa. E já contei para vocês, né, que o primeiro projeto piloto está acontecendo, tanto em São Paulo e no Rio, e a gente está tendo essa oportunidade de participar desse projeto, da implantação desse projeto, e tem sido muito legal ver o quanto os jovens com deficiência estão querendo morar sozinhos, e como tem sido importante trazer essa reflexão para as famílias também. Você passa para o próximo slide, Ju, por favor? E aí... Dani, cabe uma pergunta nesse momento? Cabe várias. Perguntas cabem o tempo todo, viu, pessoal? Enquanto a Ju e você estavam escrevendo, eu tenho uma dúvida, talvez seja a dúvida de algumas pessoas, né? Mas a gente tem uma questão aí que as pessoas com deficiência, elas recebem o BPC, né? A minha pergunta é, quando elas vão para ou moradia, né, independente ou residência inclusiva, elas deixam de receber o BPC ou elas continuam recebendo o BPC? Ok, uma ótima pergunta, Natália. Em geral, o público que recebe o BPC é principalmente o público que está na residência inclusiva, e eles continuam a receber o BPC, até porque o BPC, ele também facilita toda essa aquisição de autonomia que qualquer pessoa precisa. Então, é com o BPC que aquele residente vai comprar as suas roupas, vai comprar aquilo que ele tem vontade, ele vai poder se deslocar e fazer um programa cultural e pagar pelo seu programa cultural, ele vai poder sair, tomar um café, né, ou um sorvete com um amigo numa sorveteria, num shopping, né? Ele vai poder usar o BPC do jeito que ele quiser. Tá? E na moradia independente, em geral, quem vai para uma moradia independente não é um público que recebe o BPC, tá? É um público que tem um acesso financeiro que não precisa do BPC, ok? E aí... É importante a gente saber isso, né? Que não está numa situação de vulnerabilidade econômica, como a gente conhece, né? É importante. Essa pergunta foi muito boa, Natália. Desculpa, Dani. Obrigada pela resposta. Imagina. E podem fazer perguntas, viu, pessoal? E a LBI, ela também vai falar da moradia para a vida independente. E o que está escrito na LBI referente à moradia para a vida independente? Na Lei Brasileira de Inclusão, a moradia para a vida independente, ela está descrita da seguinte forma: é uma moradia com estruturas adequadas para proporcionar serviços de apoio ao jovem ou adulto com deficiência, respeitando e ampliando a sua autonomia. Então, sempre que a gente fala da residência inclusiva, quando a gente fala da moradia independente, a gente está sempre falando da autonomia da pessoa com deficiência, né? E do acreditar que a pessoa com deficiência ela é capaz de morar sozinha. O que vai depender é a quantidade de apoios que cada um precisa para morar sozinho. Tudo bem até aí, pessoal? Perguntas, dúvidas? Ótimo. Tem uma pergunta, assim, aqui, deixa eu só ver. A Paty, psicóloga, ela perguntou se seria a mesma ideia de república jovem. E depois uma outra pergunta, uma equipe é responsável por todos ou conforme cada necessidade de cada pessoa? Você pode repetir essa segunda pergunta? Se se tem uma equipe responsável por todos os moradores, né? Conforme a necessidade de cada pessoa? Na residência inclusiva,
Todas as residências inclusivas têm a mesma equipe técnica, com gerente, psicólogo, gerente, assistente administrativo, psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional e um grupo de cuidadores. E a quantidade de cuidadores também é igual, né? O que diferencia é o que vai ser feito, qual é o trabalho que vai ser de autonomia que vai ser construído com cada morador, né? Então, mas é um público fixo, é uma equipe fixa. No caso da moradia, como a Dani colocou, no programa de monitoramento, um ou dois profissionais, aí de acordo com o turno, né, fixo, e o plano de apoio individualizado pode ser feito por um profissional de apoio que vai lá de acordo com a necessidade de cada morador. Então, ela pode ir 1 hora, pode ir 2 horas, pode ir um período. Aí ele é personalizado e a quantidade de necessidades de apoio vai ser de acordo com cada morador. Legal. E a Paty me chamou a atenção, até queria agradecer. Eu falei a sigla BPC, mas talvez nem todos conheçam, mas é o benefício de prestação continuada. Obrigada, Paty. E a Railda, ela tem uma pergunta. Posso só completar uma coisa em relação ao BPC? Por favor. Tem muita gente que conhece o BPC como LOAS, mas o nome certo é BPC, Benefício de Prestação Continuada, que tem gente que chama de LOAS, mas o nome certinho não é esse, tá bom? Desculpa, Natália, já que a gente está esclarecendo, vamos esclarecer. Não, é ótimo, é ótimo. Tem uma pergunta da Railda, ela diz: não temos programas de moradia para pessoas de classe menos favorecidas, no caso da moradia independente. Obrigada, Railda, pela sua pergunta. A sua pergunta é ótima, Railda. Eu vou lhe dizer por quê. Porque realmente eu acho que por isso que a gente quis trazer essa temática aqui para esse diálogo. A gente precisa pensar em políticas públicas que favoreçam a todos mesmo. Porque hoje a gente tem, né, Railda, as residências inclusivas que contemplam um público que tem uma alta vulnerabilidade social, então que não tem recursos econômicos mesmo, certo? E aí a gente tem tanto as moradias independentes como as demais residências que a gente vai apresentar mais um modelo de residência a vocês, né? E esses modelos de residência, eles ainda exigem que você tenha um recurso financeiro melhor. E realmente a gente tem um público grande, Juliana e eu, a gente discute muito isso, tanto no Fórum do Envelhecimento, como a gente discute em todas as oportunidades que a gente tem para falar sobre moradia para pessoas com deficiência, que isso é algo que a gente precisa trazer mais a público, falar mais, ter mais demandas para mobilizar políticas públicas, porque não é fácil ter o acesso econômico para este morar sozinho mesmo. Então, a sua pergunta foi excelente, Railda. Obrigada, meninas, pelo esclarecimento. Obrigada, Railda. Teve uma primeira pergunta que a gente não respondeu, não foi, Natália? Eu acho que foi da Patrícia, acho que a gente só respondeu uma pergunta, a gente não respondeu as duas. A da Patrícia perguntou se seria a mesma ideia de uma república jovem. Tá. Então, não. Na verdade, a gente tem, enquanto política pública, né, existem repúblicas para jovens de alta vulnerabilidade também social, tá? Existem essas repúblicas. E este também é um programa do governo. Agora, as repúblicas, elas têm um outro conceito, né, Patrícia? Eu acho que a sua pergunta é interessante, mas elas têm um outro conceito. Aqui a gente está trazendo não um conceito de você dividir moradia com outras pessoas. A ideia, quando a gente fala das residências inclusivas, a gente está trazendo muito um conceito de trazer dignidade para as pessoas com deficiência. Por quê? Porque a gente não pode esquecer do nosso histórico, principalmente no caso das pessoas com deficiência intelectual,
de instituições de abrigamento. E não estou aqui dizendo que as instituições de abrigamento, né, elas não devam existir, porque elas ainda existem e elas são importantes para muitas pessoas com deficiência. Mas as residências inclusivas, elas vêm para trazer um outro modelo de qualidade de vida, de dignidade, para que as pessoas com deficiência possam ter acesso e participar cada vez mais da comunidade. E, na verdade, e na moradia independente também. E eu acho que a outra coisa que a gente fala muito é que quanto mais a qualquer comunidade tem a oportunidade de conviver com pessoas com deficiência, mais a gente consegue uma transformação social e uma melhor inclusão social, né? Se a gente pensar, que é isso que a gente vem buscando ao longo desses anos. Não sei se eu respondi a pergunta. Ju, se você quer complementar com alguma coisa. Super respondeu. Eu acho que você respondeu. Fazer audiodescrição. Do lado direito, uma foto de 2 mãos segurando uma casinha branca com telhado marrom de 2 andares, com portas, janelas e um sótão. A gente vai falar aqui agora das residências que a gente chama de residências particulares institucionais. Durante mais de 10 anos, eu e a Dani, a gente participa de um fórum sobre envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual. E muitas vezes as famílias vinham para nós, profissionais, perguntar o que é que tem na comunidade com relação à moradia, à residência para pessoas com deficiência. Então, como a gente falou, fazem poucos anos que existem as residências inclusivas. A política tem 10 anos, mas em São Paulo, a primeira residência inclusiva vai fazer 6 anos, né? Em 2015. Antes disso, o que é que tinha? Né? O JMG está trazendo agora esse modelo de moradia independente que a Dani explicou. Mas a gente sabe que existem residências particulares, institucionais, espalhadas por vários lugares. E essas a gente está chamando de residências particulares, às vezes tem até um subsídio da instituição, mas é uma residência que tem um caráter de institucional, que tem a cara da instituição que criou essa residência. E nós do Fórum, a gente foi visitar várias delas, foi conhecer várias dessas residências espalhadas por vários lugares, principalmente de São Paulo, né, porque é onde a gente conseguia ir com facilidade, para entender um pouco como funcionava. Então, sempre são ligadas a uma instituição, mas eles vão falar, a residência inclusiva também é. Só que a residência inclusiva, quando você entra na casa da residência inclusiva, você pouco sabe qual é a instituição que está mantendo, porque não tem não tem indicações, ninguém anda de uniforme, mas nas residências particulares institucionais, a presença da instituição ela é presente com algum logo, com uma placa, os profissionais são uniformizados, né? Então tem alguma coisa que me diz, essa residência aqui é de tal instituição. Normalmente os quartos têm um padrão de identidade, né? Isso é bem importante. O que colocar. E aí a instituição, que é dona da residência, ela vai procurar o lugar onde ela consegue comprar, onde ela consegue alugar, né? Ela vai montar aquilo que ela acredita no local que ela tem condições de criar, que pode ser dentro da cidade, que pode ser um pouco mais distanciado da cidade. Então, tudo tem a ver com a visão da organização, que é a fundadora dessa instituição. Algumas dessas instituições são feitas por famílias, né? Então, a família, um grupo de famílias se junta e monta uma instituição, e essa instituição cria uma residência aí com um nome, com uma série de coisas, né? A equipe é formada também de acordo com a possibilidade da instituição, então a gente vê que tem programas, às vezes, de arte, às vezes tem programas relacionados a esporte, às vezes tem
programas com terapias, né? Às vezes a pessoa tem família, às vezes a pessoa não tem família, às vezes recebe visita da família, às vezes não, às vezes vai visitar a família de final de semana e volta durante a semana. Tudo vai muito de acordo com a filosofia da organização, né? A capacidade de atendimento, ou seja, quantas pessoas moram na casa, também vai de acordo com a casa que foi construída pela instituição, e os valores e os serviços também vão sendo diferenciados de acordo com o custo que aquela estrutura gera. Opa, desculpa, acabei pulando um aqui. Imagina. E aí, a gente trouxe também para apresentar para vocês o que a palavra cuidador na LBI, o que ela fala, né? Quem é o cuidador, né? A LBI, ela traz dois modelos, um que chama atendente pessoal ou cuidador e o acompanhante, tá? Então, o atendente pessoal ou cuidador é a pessoa que ela pode ser um membro ou não da família, que vai prestar os cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência em sua vida diária. O atendente pessoal, ele pode ter ou não uma remuneração, tá? E o acompanhante é a pessoa que acompanha a pessoa com deficiência em diversos locais e situações. E ela pode ou não desempenhar as funções de um atendente pessoal. O que a gente quer dizer com isso? O que é esse cuidador, né? Quando a gente fala dos apoios, tem até, eu acho que uma pergunta aí no chat, né? Perguntando sobre se a pessoa com deficiência, se ela, para morar sozinha, ela já precisa estar preparada, né? Que é uma pergunta muito importante aí que foi feita. E que lá no começo da nossa conversa, a gente estava falando, a maior parte de nós, né? A gente não acorda um dia e pega e fala assim, estou indo morar sozinho. É um processo que a gente vai construindo ao longo da vida, né? O que é esse processo que a gente vai construindo ao longo da vida? Eu vou na minha casa, enquanto eu moro com a minha família, eu posso ir fazendo coisas em casa, colaborando, eu tenho autonomia para algumas coisas, não tenho para outras e preciso de apoio. Quem são as pessoas de apoio que colaboram? Em geral, é um cuidador, né? É um acompanhante. Às vezes, eu ainda não tenho autonomia, eu, enquanto uma pessoa com deficiência, eu ainda não tenho autonomia para um deslocamento no transporte público, né? Então, eu preciso de uma pessoa que me acompanhe e, gradativamente, eu vou conquistando essa autonomia. O que é muito importante da gente pensar, quando a gente fala em moradia, em morar sozinho, é pensar realmente na importância da autonomia nesse processo, da conquista da autonomia dentro do que eu consigo, né? E não é porque eu não tenho autonomia para algumas coisas que eu não posso morar sozinho. Por isso que aí o papel do cuidador, do profissional de apoio ou de um acompanhante vão me ajudar nessa autonomia do morar sozinho. E é disso que a gente quer falar um pouquinho com vocês agora. A gente vai... Você passa o próximo slide, Ju, por favor? Porque cada vez... obrigada, Ângela, desculpa. Imagina. Então, do lado esquerdo, nós vemos a mesma foto de mãos segurando a casinha do slide anterior. E do lado direito, um desenho de uma porta roxa com uma grande soleira preta e ao lado a inscrição, passa lá em casa. É isso mesmo, Rosângela, obrigada. E a gente está trazendo aqui, a gente trouxe também uma imagem que fala de cidades de inclusão social. A gente quer contar para vocês que cada vez mais esse é um tema importante para a gente trazer para o diálogo, né? É importante a gente falar disso
né, enquanto pessoas com deficiência, enquanto familiares, o que a gente está pensando para o futuro? Né? Quando a gente pôs essa imagem aqui do Passa Lá em Casa, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que a gente não precisa, né? A gente vem trazendo um conceito e refletindo muito que a pessoa com deficiência, que os pais, a gente vem de uma época, né, onde as famílias dizem, não, meu filho vai sempre morar comigo, né? É como se fosse sempre obrigação da família cuidar do filho com deficiência. E quando a gente quer trazer isso para reflexão, para um debate aqui, a gente quer dizer que a gente pode pensar na pessoa com deficiência morando sozinha e, por exemplo, o Passa Lá em Casa é por que eu não convido meus pais para vir para almoçar na minha casa, para tomar um café na minha casa, os meus amigos? É disso que a gente está falando, é dessa autonomia e dessas conquistas que as pessoas com deficiência vieram cada vez mais tendo ao longo da vida que a gente está falando. E é isso que a gente quer abrir agora, esse espaço, para a gente trocar. E com isso, a gente quer trazer duas perguntas para vocês, né? Passa o slide, Gil, por favor. Né? A gente está trazendo aqui, todas as pessoas com deficiência podem morar sozinhas? Qual é o momento para começar a pensar em morar sozinho? E aí é com isso que a gente encerra essa primeira parte da apresentação e a gente abre agora para a conversa. E aí, pessoal, vocês acham que todas as pessoas com deficiência podem morar sozinhas? O que vocês pensam sobre isso? Eu penso que deficiência tem morar sozinha. Você gostaria de morar sozinha, Tamires, no futuro? No futuro, sim. Que bacana. Quem mais gostaria de falar sobre se acha que a pessoa com deficiência pode morar sozinha? Depende do grau da deficiência. Às vezes, nem todos estão preparados para morar sozinho, não tem autonomia. Entendeu? E na área, aí a gente se prepara para morar sozinho. É no dia a dia, é na casa da gente, é ou não é? Quem é que aqui faz coisa dentro de casa, ajuda em casa? Hein? Nem todos. Nem todos, né, Inara? Mas como é que a gente pensa? Fala, Inara. Falando assim, por mais que a gente ensine, por mais que a gente mostre, sabe? Por mais que a gente peça, tem uns que não tem como mesmo. Muitos têm a capacidade de morar sozinho, eu entendo. Tudo, mas depende muito do grau de deficiência. Então, Inara, é importante essa sua fala para a gente pensar mesmo o que é o grau da deficiência e o que é a necessidade de apoios, porque eu posso morar sozinho com vários apoios, né? Várias pessoas com deficiência, às vezes, né? Por exemplo, a gente que contou para vocês aí das residências inclusivas, ou mesmo agora na moradia independente do JMG, a gente está vendo pessoas que têm mais dificuldades morando sozinhas. Só que essas pessoas recebem um maior número de apoios, mas esses apoios, eles sempre visam a conquista da autonomia, né, dentro daquilo que a pessoa consegue, e também
visa principalmente, quando a gente fala de moradia, a gente está falando de participar da comunidade, de participar do bairro, a gente está falando de usar os serviços da comunidade, como todas as demais pessoas sem deficiência também. Para nós, pais de jovens que têm deficiência, o maior sonho da gente é que eles fiquem independentes, que eles possam morar sozinhos, porque eu vou falar uma coisa para você, nem todo mundo tem a paciência que a gente tem de cuidar deles. Nem todo mundo, sabe, gostaria de cuidar deles. Até parentes, entendeu? Então, assim, para a gente é importantíssimo eles terem uma independência, eles terem uma moradia assistida. A gente, pais, nós sofremos muito com isso, de pensar no amanhã sem a gente. Eu acredito, Inara, por isso que espaços como esse aqui são tão importantes, porque se você pensar que só há 10 anos temos o programa de residência inclusiva, que neste momento, que bom que o JNG está trazendo moradia independente, que a gente tem algumas residências particulares e institucionais, mas que ainda não atendem a todo mundo, porque tem muito mais gente do que possibilidades, mas que a gente vê essa discussão crescendo. Então, é bem importante que se criem muitos espaços para os pais, para as pessoas com deficiência conversarem, porque assim movimenta o governo a discutir sobre o assunto, as instituições pensarem sobre o assunto, os pais pensarem mais sobre o assunto e criarem estratégias juntos, e as pessoas com deficiência também. E eu entendo que quando você fala que nem tudo é para todo mundo, por isso que a gente trouxe aqui algumas possibilidades, porque daí vai de encontro com a sua necessidade, com a sua possibilidade, mas o apoio, como é previsto em lei, ele vai variar de pessoa para pessoa. Entendi. É bem importante a gente pensar, então, assim, que bom que tem esse espaço. Se a gente pensar há pouco tempo que a gente vê instituições ou eventos trazendo o tema de moradia, se a Flávia Pope estivesse aqui, que já tem o Instituto JNG, que tem foco disso há 10 anos, ela vai falar que antigamente ela tinha que cavar um espaço para conseguir falar sobre moradia. Hoje, que bom que tem algumas instituições que chamam ela para falar, mas antes ela tinha que falar, me dá aí uns 10 minutos para falar sobre moradia, porque era um tema que as pessoas tinham muito receio de falar. Então, a gente precisa falar desse assunto para poder pensar em ideias diferentes. E, Nara, você falou uma outra coisa bem importante, que é a preocupação das famílias com o futuro. Porque ninguém é eterno, não é, Inara? E como é que a gente, né, que vocês pais, né, quando a gente olha que vieram construindo um percurso de construção de autonomia, de qualidade de vida, de participação na comunidade, de participação em programas, como é que a gente pensa para o futuro que isso vai se manter no processo de envelhecimento do meu filho, né? E aí a reflexão, será que eu preciso estar muito velhinho, sabe? Para que meu filho vá morar sozinho, né? Como que é para cada família? E lembrando que como é importante a gente entender que cada família funciona de um jeito e tem as suas preferências. Mas o que é o importante nessa reflexão, né, Inara? A gente precisa trazer isso para entender que a Inara tem um filho que precisa de determinados tipos de apoio, que ela gostaria de um determinado tipo de residência ou de moradia para o seu filho, né, ou para a sua filha. E aí, talvez ela encontre pares para pensar nesse modelo de moradia. O que a gente está sempre, eu acho que trazendo, é que a gente não pode perder de vista que as pessoas com deficiência são diferentes. E quanto mais opções tiverem na sociedade, melhor vai ser para todos. Sobre esse assunto, eu até queria falar assim, que foi uma abordagem muito importante, porque
autonomia e independência são dois fatores de uma construção de vida, né? Nem todo jovem está preparado para morar sozinho, nem todo adulto também está preparado para morar sozinho, né? Na primeira dor de barriga, eu vou correr para onde? Se eu tiver para onde correr, né, é até assim mais algo confortante, né? E fazendo um paralelo disso, meninas, uma vez a gente tinha um projeto em Diadema que era de taekwondo, era um projeto chamado Taekwondo Kids, eram só os pequenininhos de 4 a 10 anos, né? E a gente trabalha muito com essa questão de autonomia, independência, para que o participante ele possa colocar a sua roupa para fazer atividade sozinho, que ele possa saber escovar o dente, arrumar cama, se alimentar, né? Porque o Instituto entende que a autonomia seria o autonomiar-se, né? Ele poder ter as escolhas dele. E depois de 2, 3 meses, eu fui chamada na instituição, na época eu trabalhava no departamento de esportes, e as mães falaram, olha, o projeto ele é muito bom, o projeto era maravilhoso, mas a gente está aqui pedindo socorro, porque os nossos filhos estão começando a fazer as coisas sozinhos. E a gente está se sentindo desvalorizado, porque antes era a gente que arrumava a mochila, era a gente que colocava a comida no prato, era a gente que colocava a pasta de dente na escova, era a gente que entrava no vestiário para que eles se arrumassem, e agora eles estão fazendo isso sozinho. Então, assim, é um ganho muito grande para as pessoas com deficiência, e a gente está falando de crianças de 4, 5, 6 até 10 anos, mas a gente imagina que também existe um laço, né, um cordão umbilical aí que até pessoas sem deficiência, elas mantêm isso muito forte, né? Em algum momento a gente não vai estar mais aqui, né? Aqui a gente tem várias pessoas que sabem que aquelas pessoas que a gente mais ama, que cuidaram, que educaram, né, que fazem parte da nossa vida, elas não vão estar aqui para todo sempre, né? Então, acho que foi muito importante essa fala porque é a realidade, né? E a gente precisa trabalhar com a realidade. E aí eu fui lá e falei para as mães, olha, que bom que eles estão fazendo isso, né? Isso não significa que eles não amem vocês, que eles não precisem mais de vocês, mas significa que eles estão assumindo o papel de seres humanos e de cidadãos, né? Mas foi difícil, elas ficaram bem tristes assim, depois agradeceram, mas é uma coisa que a gente percebe também, né? Os pais, eles precisam estar preparados, né, para este passo, né? Só compartilhando, porque na época eu cheguei e falei, eu também não sei o que fazer, mas vamos encontrar juntos uma saída, né? Porque é importante. As mães que estão aqui sabem, né? E aí, Natália, essa sua fala é importante, porque, de novo, é uma fala de construção, né? Onde o profissional tem que se rever constantemente qual é o trabalho e a função dele naquele local, a família e a própria pessoa com deficiência, o que ela quer. Então, espaços onde a gente pode refletir constantemente ajudam a gente pensar em novas estratégias, novas formas de pensar, como a gente constrói rede de apoio, como a gente pode trocar as nossas angústias, né? Que não está certo, não está errado, mas está por um momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que isso que você trouxe é um olhar de construção, né? Onde a gente aos poucos vai construindo na parceria com o outro um olhar diferente, dando um passo, sabendo que tem ali onde se apoiar, né? Onde você pode correr. E, Natália, essa sua fala, ela está muito presente ainda na nossa cultura, né? A gente ainda tem uma cultura de pouca escuta da pessoa com deficiência, de pouca valorização da fala da pessoa com deficiência, né? Do fazer pela pessoa com deficiência. E é por isso que a gente está trazendo aqui esses modelos, né? Seja residência inclusiva, seja moradia independente, sejam as moradias, né, que a gente foi tendo institucionalizadas, que elas também querem. Cada vez mais vieram investindo na autonomia.
Eu acho que a gente veio, né, o processo de inclusão social que a gente veio construindo, ele veio trazendo para a gente essas reflexões de como é legal a gente ter a escuta para a pessoa com deficiência, dela fazer parte, dela sem querer, né? Quantas vezes que a gente não ouviu das famílias, poxa, mas antes ele queria estar sempre aqui comigo, né? E agora ele quer sair com os amigos, e agora ele quer ir trabalhar, e agora ele quer estudar mais. Por que não? Né? É assim, aonde que todos nós, seres humanos e pessoas, queremos estar. E nós temos direito às nossas escolhas, e até as escolhas erradas. Quantas vezes, né, a gente não faz escolhas erradas no nosso dia a dia e que fazem parte dessa construção da autonomia, da independência. E essa construção, esse exemplo que você trouxe, né, do esporte, né? E desde pequenininho, é como que a gente constrói a autonomia desde que a gente é pequeno, em todos os momentos de nossa vida. E mesmo quando a gente é adulto, a gente vai buscando ter autonomia. Pega agora de novo o recorte da pandemia. Quanta gente que não aprendeu, a gente brinca e fala assim, a cozinhar, a fazer pão, a cuidar mais da casa, a colaborar mais na casa, a fazer coisas... Nossa, nessa área da informática, né, todo mundo ligado no Zoom. Quantas pessoas com deficiência que não aprenderam a usar o Zoom, usar o Google Meet, a fazer aulas virtuais, a fazer grupos de encontros virtuais? Então, eu acho que uma coisa que é legal da gente pensar é que todo mundo é capaz de aprender o tempo todo, né? E que o tempo todo a gente vai ganhando novas autonomias ou até vai perdendo, às vezes, autonomias no processo de envelhecimento também. Mas aí vem os apoios profissionais, né? Vem os apoios da nossa rede de apoio da família, vem os apoios de amigos, enfim, como é que a gente constrói essas tais das redes de apoio na nossa vida? Porque ninguém fica sozinho o tempo todo, todo mundo precisa do outro. É isso, né? É sempre uma construção, lembrando que juntos somos todos mais fortes, que sozinho a gente não consegue. Às vezes é bom ficar sozinho para alguma outra coisa, mas viver só não é algo bom, né? E é da voz, eu acho que é isso mesmo, é da voz, né? Não vitimizar nem diminuir pessoas com deficiência, não ignorar a fala quando os pais, cuidadores ou tutores estão trazendo as suas angústias, né? E a gente percebe que aqui no Instituto a gente consegue muito esses espaços, né? Então, essa troca, esse diálogo enriquece muito, porque até a gente que trabalha com pessoas com deficiência há muitos anos, também a gente precisa estar o tempo todo se reciclando com as informações, né? Como vocês começaram a falar, é uma lei, e é uma lei, né? Ela tem que ser colocada em prática, ela tem que ser exercida e ela tem que ser falada sempre, né? Porque se a gente não fala, ela cai no esquecimento, né? Todo mundo quer ter a sua autonomia, todo mundo quer ter sua independência, até independência financeira, que é um assunto que a gente também vai trazer mais para frente. Por isso que eu perguntei sobre o BPC, que muitas pessoas têm dúvidas, né? Então, eu, assim, na minha opinião, foi uma troca muito importante mesmo. Os pais aqui participando, os participantes que acham que é fácil morar sozinho. Às vezes a gente reclama de lavar uma louça aqui, passar uma roupa ali, passar um pano, mas essa é a vida adulta, né? São as escolhas que a gente faz. E a gente precisa dar esse espaço para que as pessoas com deficiência façam as suas escolhas, né? Como a Dani falou, errar. Quantas vezes a gente não erra, né? E precisa errar para aprender também, né? E as pessoas precisam entender que quando as pessoas com deficiência elas vão para moradias, seja ela inclusiva, seja ela independente, errar faz parte, né? Mas a gente precisa ter sempre um apoio,
né, aquele back atrás da gente, né? Então, eu estou bem contente mesmo. Queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, se alguém quer... Ô, Natália, Oi, Tamires. então, eu fazia o autotravessores lá na minha escola. Tá. Aí, falando direitos, deficiência, aí eu brinquei muito Que de bom, autotravessores. que bom, Tamires. Fico feliz que você continue aprendendo muito, que você continue participando sempre. A sua participação é muito importante, porque todo mundo aprende. A diferença é a velocidade com que cada um aprende. Isso que a Tamires falou é bem importante, porque como autodefensores que defendem os seus direitos, né, Tamires? Defender o direito de morar é um papel do autodefensor, né? Vocês também falam sobre o direito de vocês de morar com autonomia, né? É que eu fazia o autotravessores. Você fazia parte de um grupo de autodefensores, né, Tamires? É isso? Bem bacana. E aí, né, Natália e Tamires, eu estava ouvindo aqui vocês falando, a Tamires falando dos autodefensores, eu te ouvindo falar, né, Natália? A gente não está aqui para dizer tem que nada, né? A gente está aqui para trazer um tema à reflexão. O tema da moradia, eu acho que nesse recorte que a gente veio construindo, né, nós que somos da área da pessoa com deficiência há tantos anos, a gente veio construindo um espaço que cada vez mais veio buscando ouvir as pessoas com deficiência, né? Escutar os desejos, oferecer oportunidades. Se a gente olhar quantos programas tão importantes, se a gente pensar, quando a gente olha o nome, expansão em movimento, é o quê? É crescer, é trazer movimento para a vida. A vida não é estática, né? Várias pessoas aqui com deficiência são adultas, não é? Viveram numa outra época, né? Numa época onde muitos não foram para a escola regular, foram para a escola especial. Hoje a gente tem cada vez mais as pessoas com deficiência na escola regular. A gente está falando cada vez mais de espaços acessíveis às pessoas com deficiência. Nós estamos falando cada vez mais por que a legislação, por que a lei brasileira de inclusão, que entra em vigor em 2016. Gente, a gente está em 2021. São 5 aninhos da Lei Brasileira de Inclusão. A gente veio construindo processos, né? Uma série de processos que vieram para transformar a sociedade, né? Para transformar uma sociedade numa sociedade que esteja apta a conviver com todos. Porque é isso que a gente quer. Todo mundo quer fazer parte de uma comunidade, de um grupo, e é isso que a gente veio construindo. Então, quando a gente fala da moradia para a pessoa com deficiência, a gente quer deixar aqui, eu acho que muito uma mensagem de vamos falar sobre isso também, vamos discutir tudo que tem para discutir. Isso que a gente apresentou para vocês ainda é pouco, vai precisar de muito mais. E a gente vai precisar falar muito mais disso. E vamos falar, com certeza, com certeza. Eu, em nome do Instituto Olga Cos, em nome da nossa equipe, não vou falar em nome dos participantes, porque os participantes têm autonomia para falar de si, mas institucionalmente eu queria agradecer vocês duas por essa troca de informações, na verdade, por essa aula que vocês deram,
esse projeto Expansão em Movimento é para a gente expandir, inclusive, os movimentos dos nossos pensamentos, das nossas ações, né, do propósito do Instituto existir. Eu queria parabenizar por este momento, acho que foi um momento muito bom, enriquecedor, que a gente não vê nem o tempo passar. Parabenizar todos aí por ter disponibilizado deste período, que seria o nosso período de descanso, mas que estão todos aqui firmes e fortes, e agradecer de coração sempre, dizer para vocês dois que o Instituto está de portas abertas. A gente quer que vocês compartilhem o contato de vocês, as instituições que vocês atuam, para que as pessoas possam, de fato, procurá-las, e que quanto mais informações a gente disseminar aí, mais a gente vai conseguir agregar ao nosso público, porque o nosso objetivo fim é trazer essas pessoas para que elas sejam pessoas ativas e participativas numa sociedade, e uma sociedade mais justa, né? Então, eu termino a minha fala da Natália com o meu muito obrigado, parabéns a todos que estiveram aqui, parabéns a vocês. E agora vocês fiquem à vontade para se despedir. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer rever algumas pessoas aí do Olga Cos, que eu não via há muito tempo. Sinto um abraço muito carinhoso. Marta, estou vendo a Helena, uma mãe muito querida também. Oi, Helena, né? E estou vendo aqui o Luan, que eu resgatei também de muitos anos atrás. Um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar mais sobre moradia e pessoas com deficiência. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui participando desse projeto, de conhecê-los. Agradeço pela confiança de querer nos ouvir e pela disponibilidade de todos vocês. Que seja o primeiro de vários encontros sobre esse tema, né? Porque eu sei que vocês estão com um monte de encontros sobre vários temas, mas que se crie outras oportunidades para falar sobre o tema moradia. Os nossos contatos, Luan e Natália têm, quem quiser depois conversar, a gente está à disposição. E parabéns pelo esse projeto super enriquecedor, que vai contribuir muito com a comunidade. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Obrigada, viu? Lembrando, pessoal, você que está aí acompanhando com a gente, quinta-feira o nosso encontro será com a nossa participante Márcia, que vai dar aí um show falando sobre acessibilidade, sobre inclusão, sociedade. E para todos que acompanharam online, o nosso boa noite e nos vemos na quinta-feira. Um beijo grande para vocês. Acompanhem as nossas redes. Tchau. Tchau, pessoal. Parabéns, Daniela, Juliana. Obrigada. Boa tarde. Tchau para vocês. Um beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Márcia. Até Boa quinta. Tchau, Márcia. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, muito obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.